E aí, amigos que acompanham a gente aí nesse canal, estamos de volta aqui continuando essa série falando sobre a volta de Jesus, né? E os eventos que a gente temos estudado aqui nesta série, falando sobre o que vai acontecer antes da volta de Jesus, como que vai ser a volta de Jesus, o milênio, o que os salvos vão estar fazendo no céu e como a terra vai estar durante esses 1000 anos. Depois dos 1000 anos, Jesus e os salvos retornam à terra, os ímpios ressuscitam, Deus destrói os ímpios, Satanás, a morte, doença, tudo vai ser destruído e Deus faz a nova terra e aí começa a vida eterna. Então aqui é essa série que a gente vai estudar neste capítulo. E o capítulo de hoje que a gente vai estudar é o capítulo 6, né? Vamos falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Esse é um evento também que a gente está aguardando, né, acontecer. Porém, isso já tem acontecido, mas parcialmente, não teve um evento, né, que a gente está aguardando acontecer ainda, mas parcialmente em algumas pessoas isso já tem acontecido, que quanto mais a gente busca o Espírito Santo, mais a gente vai ficando cheio dele. Então vamos estudar aqui capítulo 6, derramamento do Espírito Santo. Vamos pegar aqui e começar a estudar o versículo no livro de Joel, está no Antigo Testamento. Vou dar um zoom aqui. Joel, no capítulo 2, certo? O versículo é o 28 e o 29. Olha só o que está escrito. No Novo Testamento está escrito também, a gente vai olhar agora. Diz assim, ó: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Uma parte desse evento, dessa profecia, o próprio Deus falando que ia derramar o seu Santo Espírito sobre os seus servos, já aconteceu lá em Pentecostes, né? Que a gente viu o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, certo? E isso também é uma profecia que vai acontecer nos últimos dias também. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso vai acontecer nos últimos dias também. Por quê? Porque aqui fala mais embaixo, diz o que, ó? Versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então é dia bem próximo da volta de Jesus que esse evento vai se repetir novamente, certo? Então aqui, esse evento já aconteceu, o sol se converterá em trevas. A gente viu lá no primeiro vídeo, né, que a gente falou sobre o escurecimento do sol, a lua da cor de sangue, as estrelas que caíram do firmamento. Então isso já aconteceu. E esse evento aqui a gente está esperando também esse evento acontecer também, né? Como eu acabei de falar, o Espírito Santo já está sendo derramado sobre algumas pessoas, que a cada dia que a gente vai buscando, isso vai acontecendo. Só que vai chegar a um ponto que o Espírito Santo vai ser derramado assim como foi lá em Pentecostes com os discípulos. Ao ponto que a gente vai, estando cheio do Espírito Santo, a gente vai poder tocar em uma pessoa e falar em nome de Jesus, levanta e anda, ressuscitar pessoas. Muitos milagres vão acontecer, porém são milagres verdadeiros. É o que a gente tem estudado falando dos falsos profetas, que eles iam fazer também sinais e prodígios, milagres, né? A gente está falando dos milagres verdadeiros que vêm de Deus, certo? Não estou dizendo que todos os milagres que acontecem aí não vêm de Deus. Alguns sim vêm de Deus, porque pessoas que oram a Deus com sinceridade, os milagres acontecem. Isso é verdade. Mas chegará um ponto que a gente vai estar tão cheio do Espírito Santo que a gente vai poder fazer igual os discípulos. Correto? Então, ok. Agora vamos lá no livro de Atos, que aqui confirma também o mesmo verso que a gente acabou de ler. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, certo? O versículo é 17 e 18. Está aqui, ó. Bem aqui. Diz assim, ó. Aqui no Atos capítulo 2, o título fala o que? A descida do Espírito Santo, que aconteceu, né? A profecia se cumpriu. Uma parte dela se cumpriu aqui em Pentecostes, né? E aquela outra que vai se cumprir aqui nos últimos dias. Diz assim, ó: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito, do meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, os mesmos versos que a gente viu lá em Joel, aqui também a gente está vendo também. E como lá em Joel estava escrito, profetizando que ia acontecer, aqui aconteceu, em Pentecostes. Agora, como aqui no Novo Testamento fala, só confirmando o que aconteceu, porém vai acontecer de novo, antes que venha o quê? Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Vai acontecer de novo, meus amigos. Se vocês querem que aconteça o derramamento do Espírito Santo em sua vida, então busque diariamente, que você vai chegar a esse ponto também, ser cheio do Espírito Santo. Agora vamos no livro de Isaías. Olha só que interessante, o livro de Isaías também fala do derramamento do Espírito Santo. Vamos dar uma olhadinha lá. Isaías capítulo 44. Então aqui, estamos no livro de Isaías, né? Capítulo 44, o versículo é o 3. Está escrito aqui, ó. Presta atenção nos detalhes. Diz assim, ó: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Certo? Então, próprio Deus está falando que iria derramar o espírito sobre a tua posteridade e a bênção sobre os teus descendentes. E aconteceu isso, aconteceu lá em Pentecostes. Interessante que ele faz uma comparação do derramamento do Espírito Santo como água. Derramei água sobre o sedento. Ele faz uma comparação como água. Ou em outros versos bíblicos fala como chuva serúdia, né? Então, o Espírito Santo vai ser derramado sobre aqueles que vão estar buscando, certo? E interessante também que lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3 fala: o meu espírito, isso é interessante, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Quando ele fala o espírito lá, se refere ao Espírito, fôlego de vida, e se refere também ao Espírito Santo, que fala: meu espírito não agirá para sempre no homem, porque esse é carnal. Por que ele falou isso? Porque o homem é carnal, vai chegar um momento que, portanto, as pessoas rejeitarem a voz do Espírito Santo, falando, ande por este caminho, as pessoas vão estar sempre negando ouvir a voz do Espírito Santo, sempre rejeitando as palavras do Espírito Santo. Aí vai chegar um momento que ele vai se retirar dessas pessoas. E no momento que ele se retirar dessas pessoas, nada do que ela ouvir falar de Jesus não vai fazer mais efeito, porque elas rejeitaram. O que faz a gente sentir que a gente está errado é o Espírito Santo. O que faz a gente sentir a presença de Deus quando a gente escuta uma mensagem, ou escuta um hino, uma música, é o Espírito Santo que faz isso. Mas chegará um momento que ele vai se retirar dessas pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus. Vai chegar esse momento. E a palavra de Deus, como vocês sabem, é o que Deus fala vai acontecer. Então o Espírito Santo vai chegar um momento que ele vai se retirar. Por isso que o que a gente tem que buscar hoje? Buscar o poder do Espírito Santo, buscá-lo diariamente, para que esse evento aconteça também em nossa vida, que é o derramamento do Espírito Santo. Vamos ler aqui Ezequiel capítulo 36. Aqui Ezequiel capítulo 36, aqui está. O versículo é o 26 e 27. Está aqui. 26 e 27. Diz assim, ó. Presta atenção, que é o próprio Deus falando. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o quê? O meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Interessante que diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Deus só vai dar um coração novo para a pessoa se a pessoa quiser. Nós temos o livre-arbítrio, irmãos.
Deus quer colocar um coração novo na gente. Deus quer colocar um coração disposto a servi-lo de todo o nosso coração. Deus quer colocar um coração de carne na gente para a gente amar o nosso próximo, não olhar os defeitos das pessoas. Deus quer colocar esse tipo de coração na gente. Mas para isso a gente tem que aceitar, a gente tem que obedecer a palavra dele. As pessoas só é transformadas quando ela passa o quê? A obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Deus fala e a gente tem que obedecer. Quando a gente obedece e busca a Deus de todo o coração, o que acontece? O que a Bíblia fala? Se me buscarem de todo o vosso coração, o que vai acontecer? A gente vai o quê? Encontrá-lo. Então a gente tem que buscá-lo e ele vai transformar a nossa vida se a gente assim permitir. Certo? Então o próprio Deus está falando que vai derramar o seu Santo Espírito, né? Porém dentro de vós o meu Espírito. E o que? Depois que o Espírito Santo, depois que Deus colocou o Espírito Santo em nossa vida, o que vai acontecer? E fareis que andeis nos meus estatutos. Se o Espírito Santo estiver dentro da gente vai passar a fazer o quê? Andar nos estatutos de Deus, andar em obediência à mensagem, à palavra de Deus, certo? Então é isso, essa é a mensagem de Deus e esse evento vai acontecer. E vamos ler mais o último verso, está no livro de Oséias 6, versículo 3. Aqui está Oséias, né, capítulo 6, o versículo é o 3. Não vai aparecer a palavra Espírito Santo, mas olha, observa o sentido aqui, ó, do versículo. Diz assim, ó, conheçamos e prossigamos. O que está dizendo aqui? Nós conhecer e prosseguir em fazer o quê? Em conhecer ao Senhor. Como é que a gente vai fazer para conhecer ao Senhor? Não é estudando a palavra de Deus, não é praticando seus ensinos, não é amando o nosso próximo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. A vinda do nosso Senhor, meu amigo, é certa. O derramamento do Espírito Santo é certo. Mas para isso acontecer, precisamos o quê? Continuar prosseguindo em conhecer ao Senhor. E Ele descerá sobre nós. Observe que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, né? Isso vai acontecer de novo sobre o povo de Deus nos últimos dias, e ele descerá sobre nós como a chuva. Lembra que o outro verso que a gente falou, comparação que Deus faz com o Espírito Santo como água, e agora a gente está vendo como chuva, e ele descerá sobre nós como a chuva. Como que chama aqui, ó? Como a chuva serôdia que rega a terra. Amigos, o Espírito Santo vai descer como uma chuva sobre o povo de Deus. Só que, porém, só vai acontecer, meus amigos, se a gente buscar a presença de Deus diariamente, estudar a palavra de Deus diariamente, amar o nosso próximo, tirar todos os problemas. Observe que quando os discípulos, quando o derramamento do Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles estavam como? Estavam reunidos em um lugar só. E todos os problemas que eles tinham um com o outro, para que o Espírito Santo descesse sobre ele, o que tinha que fazer? Tinha que deixar todos os problemas. Aquele que tinha algum problema com outro irmão, eles foram lá, se reconciliaram. Todos chegaram a esse momento de se reconciliar com seus irmãos. Quando estavam todos em harmonia, orando a Deus, louvando a Deus, não tinha nada de problema entre eles, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Vai acontecer de novo sobre os últimos dias na igreja? Vai, porque é profecia. A palavra de Deus que ele fala acontece. Mas só vai acontecer, irmãos, o momento que vai acontecer é quando todos os irmãos da igreja estiverem unidos. Sem problema nenhum com o outro. Sem inveja do outro, né? Sem fofoquinha, sem briga, sem problema nenhum. A igreja tem que estar unida, com um propósito só. Aí sim, o Espírito Santo vai ser derramado sobre a igreja de uma forma tremenda. Mas para isso, vamos deixar todos os problemas de lado e vamos focar somente em uma coisa, em buscar a Deus de todo o nosso coração, todos com um único propósito. Aí vai acontecer esse grande momento que a gente tanto está aguardando, certo? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Busque a presença de Deus e você vai ser cheio do Espírito Santo. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.